Como fazer boas charges políticas. Planejando a charge. Confira exemplos. Antes mesmo de começar, é uma boa ideia conferir alguns exemplos. Ao observar charges publicadas, você pode ter uma noção melhor dos elementos, dos temas e das ideias por trás desse tipo de tirinhas. As charges políticas buscam ilustrar um assunto e representar um ponto de vista sobre ele. As charges políticas normalmente utilizam arte simples para transmitir a ideia de modo rápido e direto. A maioria das charges busca ilustrar problemas ou defender posições políticas. Pense na mensagem. Afinal, é o foco da charge. As tirinhas políticas costumam se focar em um assunto, seja atacando-o ou defendendo-o através dos elementos artísticos. Pense no que deseja dizer e em como deseja dizê-lo. Considere a questão que deseja abordar. Pense no que deseja dizer sobre o assunto. Imagine como representar a questão na tirinhas. Considere quais simbolismos incluir. Uma técnica bastante comum nas charges políticas é o uso do simbolismo. Os símbolos são imagens que representam ideias mais amplas e podem ajudá-lo a incluir conceitos complexos no espaço reduzido de uma tirinhas. Os elefantes e os burros são símbolos muito utilizados na representação das oposições políticas nos Estados Unidos. As águias são utilizadas para representar os Estados Unidos, assim como os leões são utilizados para representar a Receita Federal. Considere o uso de exageros. As charges políticas normalmente utilizam os exageros ao retratar figuras políticas conhecidas, destacando características físicas para facilitar a identificação. Exagerar as características de uma pessoa a torna mais reconhecível. Utilize o exagero para mostrar uma pessoa sob determinada ótica dependendo da mensagem que deseja transmitir. As caricaturas normalmente são utilizadas para zombar de alguém ou da ideia desta pessoa. Identifique os elementos da charge. A maior parte das charges e tirinhas não utiliza muito a identificação. Mas as charges políticas costumam identificar as figuras que não pareçam muito claras para aumentar o impacto e a clareza da mensagem. Identificar os elementos pode tornar a mensagem da tirinhas mais clara. Por mais que isso seja aceitável em charges políticas, não abuse desse artifício. Identifique apenas aspectos importantes da charge. Faça analogias. Uma analogia normalmente é utilizada para relacionar um conceito a outro na tentativa de ampliar a compreensão de um problema ou de uma mensagem. Considere utilizar analogias para que os leitores vejam a questão sob outra perspectiva. Pense em termos como. Por exemplo, as disputas territoriais internacionais podem ser como crianças em um parquinho discutindo sobre quem é dono de cada lado do parque. Criando a charge. Crie um esboço. Após pensar na mensagem e definir os elementos que deseja utilizar para transmiti-la, crie um layout básico para tirinhas. Desse modo, você terá uma ideia melhor de como ela será visualmente e de como ela passará a mensagem. Pense em como aproveitar melhor o espaço disponível. Descubra quais os elementos mais importantes e destaque-os no layout. Algumas das ideias originais podem não se encaixar ou prejudicar o entendimento da mensagem. Pense bem e tente remover os elementos sobrando. Desenhe os contornos.
Após definir o layout base da Shard, comece a esboçar os contornos da tirinhas final. Não se preocupe com linhas perfeitas, pois você as melhorará conforme progride. Leve o tempo que for necessário e aproveite a criação da Shard. Comece esboçando com um lápis para poder realizar alterações mais tarde. Quando estiver satisfeito, comece a limpar as linhas. Limpe as linhas reforçando-as ou apagando-as e redesenhando-as com mais firmeza. Não há problema em fazer alterações de última hora e adicionar toques finais. Finalize as linhas com tinta preta quando estiver satisfeito com o resultado. Adicione os diálogos. Muitas shards políticas utilizam diálogos em balões de fala. Os balões brancos englobam os textos de modo que a leitura seja fácil. Desenhe-os e coloque os textos dentro deles para representar os diálogos da tirinhas. Os balões normalmente são lisos e ovais com extensões triangulares que os direcionam ao falante. Você também pode incluir balões de pensamento. Desenhe-os como pequenas nuvens para representar os pensamentos dos personagens. Colora a Shard. Caso acredite que a tirinhas vá ficar melhor colorida, adicione as cores ao terminar. Este pode ser um ótimo modo de destacar a tirinhas e ampliar a mensagem a ser transmitida. Pense bem nas cores que deseja utilizar e vá com calma no processo de colorização. As cores podem transmitir significados. Por exemplo, na política o vermelho costuma ser utilizado para descrever a esquerda enquanto o azul costuma ser utilizado para descrever a direita. Utilize as ferramentas que preferir, seja lápis de cor, tinta ou até mesmo gizes de cera. Considere também a possibilidade de escanear a tirinhas e colori-la no computador. Utilize um serviço online ou um software para criar a Shard. Caso não tenha confiança artística para criar a tirinhas à mão, algumas ferramentas digitais podem ajudá-lo a tornar a ideia da tirinhas uma realidade. Existem opções gratuitas e pagas tanto para os softwares quanto para os serviços online. Existem muitos programas que permitem a criação de shards através do uso de artes digitais, assim como você faria com um papel e uma caneta. Alguns serviços possuem artes prontas que podem ser utilizadas em um layout para a construção dos quadros da Shard. Compartilhando a Shard. Compartilhe a Shard com amigos e familiares. Após a finalização da tirinhas, compartilhe-a com pessoas próximas para ter um feedback sobre o trabalho. É possível que a Shard inicie uma discussão que gere ideias para futuras tirinhas. Peça a opinião sincera de seus amigos e familiares sobre a Shard. Qualquer discussão resultante da Shard pode ser o pontapé inicial para futuros trabalhos. Pergunte se a mensagem da tirinhas está clara. Pergunte o que as pessoas gostaram e quais modificações sugeririam. Compartilhe a tirinhas na internet. As redes sociais permitem que você compartilhe sua arte com muitas pessoas ao mesmo tempo. A Shard será apresentada virtualmente para seus amigos e seguidores simultaneamente. O compartilhamento na internet também permite que você amplie o feedback recebido, o que pode melhorar os trabalhos futuros. Algumas redes sociais são específicas para a publicação de tirinhas e artes. Você poderá compartilhar suas tirinhas com um público amplo. As comunidades virtuais podem dar um feedback interessante.
permitindo que você melhore suas tirinhas. Publique a Shard. A publicação da Shard pode ser um belo objetivo, cuja dificuldade variará dependendo do tipo de publicação desejado. Tente criar uma seleção de shards que melhor representem seu trabalho. Siga as diretrizes de envio e esforce-se para alcançar seu objetivo. Envie as shards para editoras e sindicatos. Existem muitas editoras independentes que aceitam envios de shards e tirinhas. Consulte publicações locais e pequenas para aumentar suas chances. A publicação independente de uma coleção de tirinhas também é uma opção.